Tchau, meus queridos seres de luz, sejam todos muito bem-vindos à Sara da Merida Lucina. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Mensagens de Esperança, de Celso Martins. Vamos ver qual é o tema que vem hoje, para nos trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de consolo, uma palavra para nós pensarmos como está sendo a nossa atitude diante dos acontecimentos deste mundo. Mas antes eu peço que você se concentre, feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, hoje nós leremos o capítulo de número 29. Já estamos terminando, São 33 capítulos. O título é As Mortes Coletivas. O mundo em que vivemos é mesmo de provas e de expiações. Se não vejamos, como se não nos bastassem as dificuldades econômicas, as crises financeiras, os impasses políticos, as disparidades sociais, tudo isto em decorrência de não obedecermos às leis de Deus. O caso é que muitas vezes somos surpreendidos dolorosamente pela ocorrência fatal de desastres de aviões, de trens, de automóveis, de incêndios pavorosos, de enchentes de rios, de chuvas torrenciais, erupções vulcânicas, abalos sísmicos, tufões e furacões, determinando tudo isso as mortes coletivas. Diante dessas desencarnações em massa que atingem centenas e às vezes até milhares de famílias, semeando o luto e a viuvez, a orfandade e a desesperança, como ficamos com o coração massacrado pela dor, como trazemos mediante a simples notícia nos jornais, muitas criaturas pelos jornais, pelo rádio, na TV, a alma açoitada pela tristeza. Em muitas criaturas para logo se instalam o desânimo e a revolta, o desalento e a inconformação. Por quê? Por que tudo isso? Muitos indagam. Pois bem, sendo o Espiritismo uma doutrina de esclarecimento e de consolação, ele tem também uma palavra de alento, uma frase de encorajamento, uma linda mensagem de esperança para confortar os corações, assim sofridos diante de tais ocorrências que chocam a opinião pública. Antes de tudo, importa saber que não somos apenas o corpo material susceptível de sofrer os efeitos da morte, quer individual, quer coletivamente. O homem é, acima de tudo, um espírito imortal, e este espírito imortal, que é o homem em sua essência, não tem começo no berço, nem terá fim no túmulo. Não, é ele anterior e continua posterior ao tempo que passa na face da terra. Nossa existência material, por mais longa que seja, é apenas uma ligeiríssima passagem pela costa terrestre, durante a qual todos nós encontramos muitas oportunidades de progredir em obediência às leis do Criador, as quais só exigem de nós uma única coisa, que trabalhemos com afinco em favor do progresso moral nosso e da coletividade. Sendo assim, a morte, mesmo nos casos de desencarnações em massa, não pode de modo algum ser encarada como o final de tudo. Não é bem assim que as coisas se passam, deixando a carcaça na cova fria de um cemitério ou entre os destroços de um acidente fatal. O espírito, parte essencial de todos nós, encontra continuidade de vida no grande além. Escrevendo através do médium mineiro Chico Xavier em 1942, o escritor patrício Humberto de Campos já declarava: a sepultura é a porta do céu. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. E mais afirmou o jornalista famoso: o homem não encontrará na morte mais do que a vida. E, no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Nossa, que forte essa frase. Em igual sentido, escrevera Leon Denis em seu magnífico livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por toda parte se encontra a vida, a natureza inteira, mostra-nos no seu maravilhoso panorama a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma a morte, como em geral é considerada entre nós,
em parte alguma, ao aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, em sua unidade consciente. E o escritor francês, que completou admiravelmente a difusão da obra de Kardec, faz ainda uma belíssima comparação quando declara: a vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se, para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida, os ossos e as cinzas que lá jazem nada são. As almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas, do seio do invisível, onde lhes chegam as vossas orações e as comovem. Elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. Muitas vezes os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vêm velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços, os amigos, companheiros das vossas alegrias e das vossas dores. Portanto, amigos, deixando o corpo inerte ao nível do pó, o espírito prossegue a sua trajetória nas rotas incomensuráveis do infinito, sempre dentro daquela destinação maior, a do progresso em todos os sentidos, no âmbito do imenso amor de Deus. Em verdade, existem leis morais regendo os destinos dos homens, quer no plano individual, quer no contexto coletivo. Nada se improvisa no plano divino, tudo tem um encadeamento lógico tendente ao progresso. Nós é que não temos ainda condição de entendê-lo, porque não conseguimos ver tudo, o passado e o futuro, em sua plenitude. Ora, uma das leis de Deus é justamente aquela que determina: receba a criatura de acordo com as suas obras. E aí que acontecem determinadas ocorrências que não podemos entender sem a contribuição do Espiritismo. Toda dor que sofremos tem uma causa anterior. Sofremos hoje exatamente de conformidade com o que já fizemos alguém antes sofrer. Não é que Deus castigue quem quer que seja, afinal, Ele não é nenhum detetive que esteja atento para pilhar-nos em delito flagrante aqui, ali ou acolá. Em absoluto, Deus é amor, mas também é justiça. Somos nós mesmos que por nossos atos malsãos, por nossas ações egoísticas, por nossos pensamentos inferiores, nos castigamos. Violamos as leis morais e as leis morais nos cobram esta violação, justamente para que aprendamos a viver de acordo com essas regras de viver universal. O sofrimento, mais cedo ou mais tarde, desperta na criatura o interesse, a vontade, o desejo de obedecer às leis do Criador. Leis de bondade, de caridade, de amor e de justiça. Como bem define Kardec, é a dor o arguilhão que impele o espírito na estrada do progresso. Vamos lá de novo. Como bem define Kardec, é a dor o aguilhão que impele o espírito na estrada do progresso. Claro que este avanço pode e deve ser feito através de boas ações, de livre e espontânea vontade de criatura. Será então uma caminhada mais suave, mais tranquila, muito menos dolorosa. Ocorre que nem sempre temos essa disposição para marchar com os nossos próprios pés. Não somos dóceis ao impulso generoso do bem. Por ignorância, damos atenção ao orgulho, damos guarida ao egoísmo, damos ouvidos à preguiça e deixamos de amar o semelhante. Pelo contrário, passamos até a prejudicá-lo. Nesta hora, então, a dor, e só a dor, é que terá força suficiente para volver-nos das trevas para a luz, da maldade para a benemerência, do preconceito para o amor, do egoísmo para o desprendimento. É exatamente por isso que muitos de nós, em esmagadora maioria, quase totalidade, salvo raríssimas exceções gloriosas, sofremos amargamente os efeitos de nossas anteriores violações às leis morais, nesta ou em vidas anteriores. Explica-se desta maneira por que é que se dão, às vezes, mortes coletivas. Espíritos endividados são reunidos numa dada encarnação terrestre para passarem por reajustes coletivos, através destes duros embates que tanto nos enlutam a alma e o coração. Vamos a pouco
a pouco e pouco nos redimindo de nossas infrações morais à lei celestial. Sendo assim, felizes seremos quando soubermos aproveitar a dor como uma oportunidade de resgate e de progresso espiritual. Diante das mortes coletivas, não fiquemos revoltados, inconformados, descrentes das benesses da proteção do Pai Celeste. Mantenhamos a nossa fé inabalável no amparo do Criador. Ele nos assiste sempre. Os companheiros ou nós mesmos que enfrentam semelhantes transes, todos eles contam com a assistência amorosa de entidades superiores, interessadas na depuração moral de todos nós. Diante das mortes coletivas, peçamos a Jesus que os irmãos desencarnados sejam assistidos pela espiritualidade maior, por seus amigos invisíveis, dando-lhes carinhosamente a compreensão mais ampla do que lhes aconteceu como processo de redenção maior. Diante das mortes coletivas, peçamos a Jesus que os entes queridos que na terra ficam chorando de saudade e de dor se reconfortem, se fortaleçam no conhecimento da justiça e da bondade de Deus. Mas, sobretudo, diletos irmãos de minha alma, diante das mortes coletivas, peçamos ao Senhor de todas as coisas que nos dê discernimento bastante para que busquemos progredir sem o empurrão da dor, que sejamos levados a trilhar a senda do avanço, do progresso e da evolução, mediante o desejo genuíno de amar o semelhante como Jesus nos amou. Que leitura maravilhosa! Foi um dos maiores capítulos, né, que nós já lemos desde o primeiro dia. Para você que chegou aqui agora, tem todos os capítulos, né, lá na playlist, com o nome do livro, tá? Leitura, Mensagem de Esperança, desde o capítulo número 1. E cada dia é um capítulo que traz um tema para nós refletirmos, né? Hoje foi muito forte, falando sobre as mortes coletivas, né? Porque às vezes as pessoas, quando a gente vê, né, as notícias no jornal, né, em algum lugar, a gente fica questionando, porque se Deus é tão bom, por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? Né? Nós temos o sério defeito de questionar as coisas que acontecem. Só que, como disse aqui, né, antes de tudo a gente tem que pedir a Deus a compreensão, né? Pedir que Deus conforte os parentes que ficaram aqui e pedir também para que os amigos invisíveis, né, os seres de luz que trabalham no mundo espiritual possam encaminhar e dar o entendimento para quem desencarnou nessas mortes coletivas. Sabemos que deve ser um tormento, né? Eu assisti um filme, não me recordo bem o nome dele aqui, porque é um nome inglês, mas ele fala de 49 dias do julgamento. Foi no YouTube que eu assisti esse filme, não tem no Netflix nem em outro lugar. Ele mostra como que é quando a pessoa desencarna, principalmente quando é algo inesperado, assim, de repente, né, no caso de um acidente. A alma da pessoa fica assim, o espírito, né, fica sem entender. No momento ali, ele não entende que ele desencarnou. E aí é onde é necessário que as nossas preces, né, possam clamar que eles sejam assistidos pela espiritualidade, para que eles possam se encontrar, para que eles tenham a compreensão, né, do que está acontecendo, né, o que aconteceu, para eles não ficarem perdidos. Então, muitos ficam aqui nessa dimensão porque eles ficam perdidos, eles não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, ficam presos aqui. Então, se a gente agir de forma coletiva, né, que é o consciente coletivo que eu já venho falando faz dias, né, nos capítulos anteriores, para a gente fazer, né, uma união de pensamentos, de clamores e de preces, para que essas pessoas desencarnadas se encontrem, né, mais fácil será deles se encontrarem, né? Eu tenho uma parte do meu trabalho, da minha missão de alma, que é encaminhar desencarnados para serem tratados, porque, não sei se você sabe, mas quando tem apego, né, emocional ou material, alguma coisa, talvez falta de perdão, alguma coisa assim, ou às vezes a pessoa só quer ficar aqui cuidando da família, né? Aí eles não vão para tratamento, eles ficam vagando nessa dimensão. E são conhecidos como encostos, né? E eles precisam ser tratados primeiro, mesmo que eles queiram cuidar dos entes queridos, eles não têm essa condição, porque eles não foram tratados, então eles não são espíritos de luz, eles são apenas encostos, né? E aí eu faço esse trabalho lindo, maravilhoso, né? Me sinto muito honrada de fazer parte, né, desse trabalho. E com a mesa arturiana e também apenas com orações, a gente sempre encaminha pessoas, né, desencarnadas que estão vagando por aqui. E já encaminhei pessoas da minha família, pessoas de parentes, de amigos, né? Enfim.
A gente faz um trabalho bem legal e eu tenho certeza que eles ficam muito agradecidos com esse trabalho, porque às vezes eles ficam presos, né? E não conseguem sair. Então é como se a gente servisse de socorro para eles. Então, aí você pode se questionar, Merida, mas eu não tenho esse dom. Tá, tudo bem. Então faça preces. Quando você vê uma notícia ruim de um acidente, faleceu alguém, faça uma prece. Peça que a espiritualidade em si ampare aquela pessoa desencarnada e que ampare também os que ficaram aqui, os entes queridos que estão chorando a falta dessa pessoa. Você já está fazendo grande coisa pelo mundo, tá? Então, assim, o foco principal dessa leitura, né, falando das mortes coletivas, é pra gente não ficar questionando, né? Sobre a dor, ou sobre porquê, ou enfim. O que nós temos que fazer é só ajudar em oração aqueles que precisam, né? Que sejamos essa luz na vida de quem desencarnou e na vida de quem ficou aqui precisando de um amparo. Inclusive, eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Cantinho de Curas, e lá tem uma mesa de encaminhamento do desencarnado. Se você tem algum familiar que você desconfia que ele esteja muito próximo de você, que você sente ele muito próximo de você, dá uma visitadinha lá no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Chama Cantinho de Curas. Aí tem a mesa lá para os desencarnados, para encaminhar. E lá você vai ouvir, né, o tratamento. E aí, na hora de citar o nome da pessoa, você vai falar o nome do doente querido que você quer encaminhar, tá? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo, né? Se você gostou, o que você achou da leitura, o que você achou desse tema, né? Peço que você curte também, né, o nosso vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom. Se inscreva para o YouTube também indicar para outras pessoas, né? E ativa o sininho de notificações para vocês serem lembrados toda vez que a gente postar material, tá bom? Beijos de luz. Namastê. Gratidão.